oitavos anos. Tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos. Vamos pedir ao nosso maravilhoso Deus para nos conceder uma tarde com muita saúde, muita alegria, muita sabedoria, um ótimo aproveitamento da nossa aula e que Ele esteja sempre nos protegendo. Amém? Bom, meus queridos, hoje a gente vai estar estudando a quarta semana do quarto PET, que iniciei na página 101. O tema é cultura material e imaterial. Sabemos que o conceito de cultura é muito amplo, né? Que representa um conjunto de tradições, de saberes, de crenças e costumes de um determinado grupo social. A cultura material e imaterial representam os dois tipos de patrimônio cultural e que juntos constituem a cultura de determinado grupo. A cultura material, ela está ligada a tudo aquilo que é concreto, que nós podemos pegar, que nós podemos enxergar, né? Exemplo, nós temos as obras de arte, as igrejas, os casarões. Na nossa cidade mesmo nós temos, né? Graças a Deus, nós temos construções que são patrimônio da nossa cidade, ou seja, um bem cultural que nós temos. Nós temos exemplo, a nossa escola, o prédio da nossa escola, né? A igreja da matriz, alguns casarões que estão próximos a ele, tá? E outras edificações da nossa cidade. Então, nós somos pessoas importantes, nós temos, né, um bem cultural, certo? Já a cultura imaterial, ela está relacionada com elementos espirituais ou abstratos. Por exemplo, os saberes, o modo de fazer, né? Então, tudo isso é uma herança que nós precisamos de estar preservando, porque assim a gente vai estar promovendo a nossa identidade. Certo? A cultura material, ela está associada aos elementos concretos de uma sociedade e o patrimônio cultural material, esses elementos foram sendo criados ao longo do tempo e, portanto, representam a história de um povo, né? Diversas edificações, objetos artísticos e cotidianos fazem parte da cultura material, os quais são classificados de duas maneiras: bens móveis, né? Eles podem ser transportados e reúnem os acervos e coleções. E os bens imóveis são estruturas fixas, né? E representam os centros históricos, sítios arqueológicos e outros. Ou seja, o bem imóvel é uma obra de arte, por exemplo, né? Que nós podemos estar pegando emprestada, talvez da cidade de Ouro Preto, para fazer uma exposição em nossa cidade, né? Mas só que nós não podemos pegar, por exemplo, a igreja de São Francisco de Assis, na cidade de Ouro Preto, porque ela é, né, um bem imóvel, que é uma estrutura fixa, né? Então, a estrutura fixa são as construções, são sítios arqueológicos que, graças a Deus, nós temos, né, no nosso país, certo? Então, em 1972, ocorreu em Paris, França, a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial Cultural Natural. O evento alertou para a importância do tema, bem como de salvaguarda do patrimônio mundial. Então, nós precisamos de estar sim preservando e cuidando do nosso patrimônio. Aqui na folha 102, nós temos alguns trechos da convenção que define o conceito de patrimônio cultural e imaterial. Então, eu gostaria que vocês lessem aí na página 102, né, esses trechos que inicia. Artigo 1º. Para fins da presente convenção, serão considerados como patrimônio cultural
os monumentos, obras arquitetônicas de cultura ou de pintura monumentais, elementos de estruturas de caráter arqueológico, inscrições, grutas e grupos de elementos com valores universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência. Os conjuntos, grupos de construções isoladas ou reunidas que, em virtude da sua arquitetura, unidade ou integração na paisagem, têm valor universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência. Os locais de interesse, obras do homem ou obras conjugadas do homem e da natureza, e as zonas, incluindo os locais de interesse arqueológico com um valor universal excepcional do ponto de vista histórico, estético, etnológico ou antropológico. Ou seja, esses exemplos, de bens que precisamos de preservar são bens tanto naturais como aqueles que foram construídos pelo homem, Então, exemplos de bens materiais. Nós temos aí vestimentas, museus, teatros, igrejas, praças, universidades, monumentos, obras de arte. Isso são bens materiais que faz parte da nossa cultura material, certo? A cultura imaterial, ela está associada aos hábitos, comportamentos e costumes de determinado grupo social. Essa cultura imaterial ou patrimônio cultural imaterial, este representa os elementos intangíveis, São aqueles elementos intocáveis de nossa cultura. Sendo assim, ele é formado por elementos abstratos que estão intimamente relacionados com as tradições, práticas, comportamentos, técnicas e crenças de determinado grupo social, diferente do patrimônio material. Este tipo de cultura é transmitida de geração em geração. Vale notar que a cultura imaterial está em constante transformação, uma vez que seus elementos são criados coletivamente. Isso faz com que o patrimônio intangível, aquele patrimônio intocável, seja muito vulnerável, ou seja, é um patrimônio frágil. Mesmo assim, temos que ter todo o cuidado de estar preservando, cuidando. Por esse motivo, muitos programas e projetos vêm sendo desenvolvidos no Brasil e no mundo com o intuito de levantar e registrar essas práticas. Em outubro de 2003, na cidade de Paris, França, ocorreu a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Material. Esse evento representou um grande avanço para o entendimento e importância desse conceito, certo? Que vocês poderão estar lendo aí na página 102. Bom, então nós temos como exemplos de bens imateriais, as danças, músicas, literatura, linguagem, culinária. A tia, mas se a culinária, um bom prato de comida típica é concreto, mas é passageiro. Então, o que entra aí não é o prato em si, mas a receita, É a receita da acarajé, a receita do queijo de Minas, Então, são as receitas que entram como patrimônio imaterial, o bem material, certo? Rituais, festas, como nós temos a festa de agosto, e outras práticas aqui na nossa cidade, e feiras e lendas, certo? Então, esses exemplos são de bens imateriais. A cultura material e imaterial brasileira, nosso país possui uma imensa diversidade cultural, ou seja, cada região do país apresenta diversas características culturais e históricas próprias. Isso faz com que o Brasil tenha muitos elementos,
bens, né, pertencente ao patrimônio cultural, material e imaterial. Então, essa diversidade cultural predominante no Brasil é consequência também da grande extensão territorial e das características geradas em cada região do nosso país, né? Então, entenda mais sobre o tema identidade cultural. Identidade cultural é o sentimento de identidade de um grupo. Diversidade cultural são vários aspectos que representam as diferenças culturais, como as linguagens, né? A linguagem, porque vocês creio que já devem ter feito uma viagem, vocês podem observar, né, que em cada lugar que a gente chega, o povo tem o seu linguajar próprio, tem a sua forma de estar expressando as tradições, culinária, religião e os costumes. Cultura brasileira. A cultura brasileira é o resultado da miscigenação de diversos grupos, né, diversos povos que formaram a população brasileira. Nós sabemos que os que mais contribuíram com a nossa formação foram os africanos, os indígenas e os europeus. Então, nós, né, temos essa herança cultural aí para estar formando a nossa. Bom, meus queridos, eu espero que tenham ajudado a vocês a estar compreendendo melhor, né, os exemplos de o que é cultura material e imaterial. E nós temos aqui na página 103 exemplos de cultura material. Então, nós temos, quem quiser estar conhecendo, né, o Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro, o Conjunto Arquitetônico de Paraty, Rio de Janeiro, que é simplesmente maravilhoso, Pelourinho, em Salvador, Bahia, Teatro Municipal, Casa da Ópera, em Ouro Preto, Minas Gerais, Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, exemplos da cultura imaterial, Círio de Nazaré, o carnaval, o samba, samba de roda, frevo, roda de capoeira, certo? Na página 104 inicia a nossa atividade que vocês irão fazer e enviar para mim até segunda-feira às 23 horas. E lembrando a vocês, não deixem de participar do nosso projeto. Eu estou aguardando a imagem, a fotografia ou o vídeo do seu cantinho de estudo, no seu espaço de estudo. Gente, isso é importantíssimo. Tenha bondade de fazer a sua parte. E outra coisa, aluno que ainda está aí com atividade atrasada, tenha bondade de fazer e enviar para mim o mais rápido possível. Eu estarei fazendo a correção da atividade da semana anterior no grupo do WhatsApp, tá? Quem quiser, tenha bondade de estar acompanhando agora a correção da atividade da semana 3, certo? Na próxima semana, farei a correção desta. Meus queridos, eu estou sempre à disposição de vocês, tá? Vocês têm liberdade de estar me procurando no privado e que Deus esteja sempre conosco. Eu sempre vou pedir a proteção de Deus em nossas vidas, porque eu creio nele e sei que tudo de bom que nós precisamos vem dele. Um beijo para cada um.